Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar antes de iniciarmos. Senhor, graças te damos pela, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui em torno da Tua Palavra, pelo privilégio, pela bênção, Senhor, de nos reunirmos em torno da Tua Palavra para meditarmos, Senhor, e aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, dá-nos graça, Senhor, e corações abertos para meditarmos, para refletirmos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz nesta manhã. É o que nós clamamos e pedimos a Ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, abram comigo em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Nós falamos sobre o princípio regulador do culto. Eu comentei na aula passada da visão do princípio normativo de culto, que era a visão da igreja anglicana, da igreja luterana, das igrejas pentecostais hoje, e a visão puritana, que é a visão do princípio regulador do culto. Nós explicamos as diferenças e entramos nos textos bíblicos, porque a nossa questão, no fundo, é saber o que é bíblico, né? Ou qual que é o princípio que condiz com a palavra de Deus. E nós passamos por vários textos no Antigo Testamento, na aula passada, que mostram que no culto estava aquilo que Deus havia ordenado. Então não havia no culto algo que Deus não tinha ordenado. No culto só podia estar aquilo que Deus ordenou. Então nós vimos o exemplo do tabernáculo, o exemplo do templo, com os levitas e aquilo que eles faziam, os instrumentos que eles tocavam, todas as coisas estavam de acordo com o que Deus havia ordenado. E eu terminei a aula passada dizendo, será que é o mesmo princípio que nós vemos no Novo Testamento? E é isso que nós iremos olhar hoje. O princípio regulador do culto, presente também no Novo Testamento. E o primeiro texto é este, Mateus 15. Todos abriram? A palavra do Senhor diz: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que podereis aproveitar de mim? E esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Para por aqui, meus irmãos. O que nós então temos aqui? Os fariseus se aproximam de Jesus, escribas, e dizem: Por que os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos, ou a tradição oral? O que é essa tradição dos anciãos? É uma tradição, supostamente, dito pelos fariseus, que vinha de Moisés. Era uma tradição que vinha de Moisés, só que ela não estava no Pentateuco, ela não estava na lei. Então era uma tradição que vinha de Moisés de forma oral e foi passada pelos anciãos, nos séculos, para chegar até eles aqui. Só que não está nas Escrituras esta tradição. E os fariseus tinham essa tradição oral como algo divino. E o Senhor Jesus está dizendo: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus com a vossa tradição? Ele coloca essa tradição dos anciãos como uma tradição humana, não uma tradição divina. Ou seja, não foi Deus quem deu essa tradição. Essa tradição é do homem. E a tradição aqui, meus irmãos, entendam isso, é algo
divino, carregado de um mandamento divino. Nós não estamos falando de tradição na questão de mero costume. Não é isso. A tradição dos anciãos aqui seria uma coisa divina. Uma tradição, algo que vem de Deus, que os anciãos estão ensinando. Então o Senhor Jesus diz, não, vocês estão invalidando o mandamento de Deus, a tradição de Deus, o que realmente veio de Deus, com algo que veio de vocês, homens, e não veio de Deus. Então o Senhor condena eles sobre a questão do honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe é um mandamento. Mas eles diziam, não, se vocês derem uma oferta, fazerem isso, vocês não precisam honrar pai e mãe. Então o Senhor diz, isso que vocês estão ensinando invalida o mandamento de Deus. Vocês estão colocando uma tradição humana, um mandamento humano, e ao mesmo tempo acabam rejeitando o que Deus ordenou, o mandamento de Deus. Então o Senhor diz que eles são hipócritas, que é exatamente o que Isaías tinha dito. O povo honra-me com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eles adoram a Deus em vão, por quê? Porque eles ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Então o povo adora a Deus em vão, porque eles adoram a Deus não baseado nos preceitos de Deus, nos preceitos divinos. Eles adoram a Deus baseado nos preceitos humanos, em tradição humana. Então o que nós vemos, meus irmãos? A primeira coisa aqui, existe algo de errado em lavar as mãos antes de comer? Não, né? É até higiênico, não é verdade? A cara é até higiênico. A questão é, quando eu pego esta tradição ou este costume e elevo ele a uma tradição divina. E eu trato isso como algo divino, algo que foi ordenado por Deus, que era o que os fariseus faziam. E o Senhor está dizendo, não, isso vem do homem, Deus não ordenou isso. Isso não pode ser tratado como algo divino, sendo que não foi Deus quem estabeleceu. Não foi Deus quem ordenou. E qual é a implicação disso, meus irmãos, naquilo que nós estamos discutindo no culto? Se nós não podemos, se eu como pastor não posso impor nada aos irmãos que Deus não tem ordenado, imagine no culto a ele. Então se eu digo para os irmãos, os homens agora é obrigatório, todos os homens têm que ser careca. Isso é uma tradição divina, ou a tradição dos anciãos, dos nossos pais, disso, não importa o motivo. Se eu faço isso, irmãos, Deus não ordenou isso. Mas eu trato isso como algo divino e que todos têm que se submeter. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a tradição humana junto com a tradição de Deus, os mandamentos de Deus, e ao mesmo tempo eu invalido os mandamentos de Deus, porque Deus não ordenou isso. Então fazer esse tipo de coisa seria absurdo na nossa vida cristã como um todo. Agora, imagine no culto a Deus. Quando nós colocamos algo no culto, ou fazemos algo no culto, que Deus não ordenou. Que não vem de Deus, não vem dos mandamentos de Deus. Vem da onde? Da tradição humana, dos preceitos humanos. Deixa eu ler um texto. Sobre esse texto, Brian, ele diz o seguinte. Diz assim: Jesus repreendeu os fariseus pela invenção humana do ritual religioso de lavar as mãos. Os judeus foram repreendidos pelo nosso Senhor não porque haja alguma coisa intrinsecamente imoral no lavar as mãos, mas porque a igreja não tem autoridade para acrescentar às suas próprias cerimônias religiosas aquilo que Deus autorizou em sua palavra. A repreensão do Senhor Jesus é que nós não podemos acrescentar algo e dizer é isso que Deus está falando, quando Deus não falou, quando Deus não ordenou. Vejam bem, continuando, alguns argumentam que Jesus estava condenando apenas as más e não edificantes tradições humanas, que estavam sendo adicionadas ao que Deus ordenara. O problema dessa argumentação é que o lavar religioso das mãos, numa perspectiva estritamente ética, não fere ninguém. Não há maldade em lavar as mãos. Jesus pegou a tradição religiosa humana mais inocente e inócua possível para deixar claro como a luz a questão de que nenhum acréscimo humano é aceitável a Deus, não importa quão pequeno ou inocente ele seja. Entenderam, meus irmãos?
Então, se eu digo que, como eu dei o exemplo aqui, todos os homens têm que ser carecas porque isso é uma tradição, e eu trato isso como algo que vem de Deus e todos devem fazer, é um absurdo fazer isso. Eu não tenho autoridade de fazer isso. Nenhum de nós temos autoridade para acrescentar aquilo que Deus ordena ou aquilo que Deus não ordenou. E é o que esses fariseus estavam fazendo. E é a mesma coisa que a Igreja Católica faz hoje também. Ela adiciona coisas que Deus nunca ordenou e trata isso como algo divino. Tem que se submeter, tem que fazer, tem que obedecer, etc, etc. E é errado. Então, vou ler mais um texto sobre este capítulo aqui de Mateus. Ele diz: onde na palavra de Deus condena-se a lavagem das mãos? Aonde Deus condenou lavar as mãos? Nas Escrituras? Lugar nenhum. Se os acréscimos humanos são permitidos na esfera religiosa, o que poderia ser mais inocente, útil e prático do que um simples lavar de mãos? Entretanto, nosso Senhor não apenas recusou submeter-se a esse ritual religioso criado pelo homem, como também repreendeu vigorosamente os fariseus por adicionarem uma regra humana à palavra de Deus. Eles adicionaram uma regra humana e Deus os repreendeu. Então, se eu digo assim, meus irmãos, nós vamos chegar para cultuar o Senhor no domingo e aí tem um lavatório ali que a gente vai lavar a mão. Não há nada de errado nisso. Você vem da rua, aqui geralmente a gente vem da nossa casa, né? Mas suponhamos que a gente vem do nosso trabalho, de algum outro lugar, e tem ali para lavar as mãos e você lava as mãos. Antes de entrar no templo, cumprimentar os irmãos e conversar. Não há nada de errado nisso. O problema é nós tratarmos isso como algo divino. Que se o irmão não entrar e não lavar a mão, ele está pecando. É isso que os fariseus faziam. Não lavar as mãos aqui, para eles era um pecado, porque se tornou uma tradição, algo divino, que precisa ser obedecido. E Deus nunca ordenou isso. E, portanto, é um absurdo. Agora, muitas pessoas elas olham para esse texto e elas dizem que Jesus está condenando apenas aqui a questão do honrar pai e mãe, que eles distorceram. Ou seja, eu vou dar esta oferta e eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Então eles vão dizer que Jesus condena apenas isso, não lavar de mãos. Mas o contexto da passagem inclui as duas coisas. A desobediência do mandamento de honrar pai e mãe e o lavar as mãos que eles tratavam como palavra de Deus. Mas, se mesmo assim algumas pessoas não são convencidas, o texto de Marcos deixa isso explícito. Abram comigo em Marcos capítulo 7. Marcos 7. Marcos capítulo 7, a palavra do Senhor diz: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Vejam, meus irmãos, aqui é uma tradição de lavar os copos, os pratos, e é o que nós fazemos hoje em dia também. E o texto continua, versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar, não lavam as mãos? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Para aqui. Na continuação do texto, ele então vai falar de honrar pai e mãe, que era o que está lá em Mateus 15. Mas veja como aqui em Marcos ele dá uma atenção maior a essa questão de lavar as mãos, os copos, os jarros, que era uma tradição. Ou seja, se não fosse obedecida, você estaria pecando. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês estão abandonando o mandamento de Deus para reter o mandamento
do homem, porque Deus nunca ordenou isso, Deus nunca falou isso. Você quer lavar as mãos antes de comer? Ótimo, mas não trate isso como uma ordem divina, que se aqueles que não fazem isso, eles estão pecando. Essa era a crítica do nosso Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos, esse primeiro texto onde o Senhor Jesus condena uma tradição humana, algo que não vem de Deus. Ele condena quando isso é colocado sobre o povo de Deus, na nossa vida em geral. Imagina isso no culto que nós prestamos ao Senhor, quando nós colocamos algo que vem de nós, da tradição dos homens, e não de Deus. Um texto do Brian também, ele diz: como é que o fato de alguém lavar as mãos pode contradizer, violar ou pôr de lado a palavra de Deus? De forma alguma, né? E ele continua: Jesus condena os fariseus por presumirem, ao contrário da palavra de Deus, que os líderes religiosos têm autoridade legislativa na igreja. Então o que ele está dizendo é, o lavar as mãos em si não é nada de ruim. Mas o Senhor, ao condenar essa tradição humana, ele condena a ideia de que os líderes, os anciãos, os pastores, os bispos, seja lá quem for, têm autoridade de legislar, de colocar leis sobre o povo de Deus que não foram ordenadas pelo Senhor. Nós não temos essa autoridade. A igreja não tem autoridade de passar por cima da palavra de Deus. E nenhum pastor, nenhum bispo, quem quer que seja, tem essa autoridade. Nem os anciãos, os judeus, os anciãos de Israel, tinham essa autoridade. Então o Senhor Jesus condena por conta disso. J.C. Ryle, que era um bispo anglicano, então vejam, apesar dele não defender o princípio regulador do culto, que é o que nós estamos mostrando aqui, ele tem uma frase que condiz exatamente com o princípio regulador do culto. Então ele é um pouco incoerente aqui, inconsistente, mas a frase dele é adequada. Ele diz o seguinte: é tão fácil destruir a autoridade da palavra de Deus pelo acréscimo, quando você coloca algo, quanto o é pela subtração, quando você retira algo. Tanto soterrando-a sob as invenções humanas, quanto negando a sua verdade. A Bíblia toda, e nada a não ser a Bíblia, tem de ser a nossa regra de fé, sem acréscimos ou amputações. Entenderam, meus irmãos? Então, o pecado do povo de Deus é acrescentar aquilo que Deus nunca disse, e é também retirar daquilo que Deus disse. Não é só aumentar, mas é também não contar toda a verdade. Contar meia verdade, e não tudo aquilo que o Senhor tem ensinado em sua palavra. E por último, eu vou ler a frase do Charles Spurgeon, pastor batista, que sim, defendia o princípio regulador do culto. Olha o que ele diz: a religião baseada na autoridade humana é inútil. Devemos adorar ao verdadeiro Deus da maneira que Ele mesmo determina, ou não estaremos adorando-o jamais. Doutrinas e mandamentos só devem ser aceitos quando tem a sustentação da palavra de Deus. E só por esta razão é que serão aceitos. A forma mais meticulosa de devoção será vã adoração, se for regulamentada por ordenanças humanas, a parte dos próprios mandamentos de Deus. Quem de nós, meus irmãos, não podemos concordar com isso? Nós devemos adorar a Deus com os mandamentos de Deus e não com os mandamentos dos homens. Nenhum de nós estamos obrigados a obedecer algo que Deus não tenha ordenado. Nós não somos obrigados, meus irmãos, a obedecer em mandamentos humanos. Muito pelo contrário, nós não devemos obedecer a mandamentos humanos. Nós não devemos nos submeter a mandamentos humanos. Nós devemos nos submeter somente aos mandamentos de Deus. Porque Deus é o único que tem autoridade sobre nós. Quem sou eu para ter autoridade sobre os irmãos e colocar uma coisa que Deus não coordenou? Eu não tenho essa autoridade. E nem o irmão com o outro. Mas Deus tem autoridade de dizer para nós o que nós devemos fazer. Seja eu, seja o irmão, seja qualquer um. Próximo texto, João capítulo 4. E esse texto nós tratamos dele com mais detalhes nas aulas anteriores, mas eu não foquei nessa parte
que é o objetivo da aula agora, sobre o princípio regulador do culto. Deus é adorado da forma como Ele ordena, da forma como Ele determina, e não de acordo com as nossas invenções, com os nossos mandamentos, com os nossos costumes e tradições. João 4:23, o Senhor diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós falamos já muito sobre esses textos, lembram, né, irmãos? Adoração em espírito, que não é a sensorial do corpo, mas é da alma, ela é interna, ela não é cheia de rituais como era no Antigo Testamento. Ela é espiritual, ela é da mente, ela compreende as coisas, não é uma coisa que arranca a mente da adoração, que é extasiante, que você não compreende nada. Ela edifica, se ela edifica, ela tem que ser compreendida, ela tem que passar pela razão. Nós falamos de tudo isso. E o ponto aqui, que eu quero dar ênfase, é o em verdade. Porque Deus, ele é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito, com tudo aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores, em espírito e em verdade. Ou seja, adorar a Deus em verdade não é só a verdade do nosso coração, não é só a sinceridade do nosso coração, é adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele revelou, que é a verdade. Santifica-os na verdade, o Senhor Jesus diz, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, adorar a Deus em verdade é adorar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ordenou, com aquilo que Deus revelou. É adorar de acordo com os mandamentos de Deus. Porque se eu adoro a Deus, ofereço algo ao Senhor com base na tradição humana, ela é o quê? Que nós lemos no capítulo de Mateus? Vã, inútil. Então, uma adoração que é baseada nos mandamentos humanos, nos costumes humanos, ela é inútil, ela é vã, ou seja, ela é mentirosa. Somente adorando a Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, é que nós podemos dizer que a nossa adoração é verdadeira. O Senhor Jesus condena isso. O povo, lá em Isaías, o profeta condena: vocês estão adorando a Deus com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Em vão me adoram. Em vão adoram. Por que vocês estão me adorando em vão? Porque estão ensinando preceitos humanos. Então, uma adoração, para ser verdadeira, ela tem que se basear na autoridade de Deus, não na autoridade do homem. Ela tem que se basear nos preceitos de Deus e não nos preceitos dos homens. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou. Próximo texto, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Nesse capítulo, Paulo está falando, o capítulo todo, né? Ele fala sobre o véu e a ceia. Mas apenas eu quero que os irmãos vejam o versículo 2. Depois nós iremos ver esse capítulo com mais detalhes, versículo por versículo. Mas por hora, vejam o versículo 2, quando Paulo diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Os preceitos aqui são tradições. Vocês estão retendo as tradições como eu entreguei para vocês. E lembra que eu falei, irmãos, as tradições aqui na Escritura não é um mero costume, é algo divino. E então nós temos a tradição divina que vem de Deus, e aí tem a tradição humana que é alçada como divina, mas não é divina. Por isso que Jesus repreende em Mateus 15 e Marcos 7. Mas aqui Paulo está dizendo, Paulo, inspirado por Deus como apóstolo do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que eles guardaram os preceitos, as tradições, como Paulo entregou. E aquilo que Paulo está entregando para eles, meus irmãos, não é uma tradição humana. Por quê? Paulo está falando em nome de Deus. Paulo está escrevendo inspirado por Deus. Aquilo que Paulo vai guiar, aquilo que Paulo vai falar para as igrejas, as tradições que Paulo ensina para o povo de Deus, não são tradições humanas. Porque ele fala em nome de Deus, diferente dos anciãos e dos fariseus. Paulo seria, digamos assim, como Moisés,
que trouxe as tradições divinas. Deus deu a Moisés e Moisés levou ao povo. Deus então está usando Paulo para entregar ao povo aquilo que ele recebeu, Paulo. E ele recebeu de quem, irmãos? De Deus, do Espírito de Deus. Não é algo que vem dele. Então é uma tradição divina. E ele está louvando a igreja por reter aquilo que ele entregou, que é algo divino. Louvado, que alegria saber que vocês estão apegados a algo que Deus deu para vocês. Não é algo que os homens deram, mas algo que Deus tem dado, tem revelado. No versículo 23, pulem para o versículo 23, a mesma ideia está presente aqui, do capítulo 11, quando ele vai mencionar a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vejam, eu recebi do Senhor o que ensinei. O que eu ensinei para vocês, eu recebi do Senhor. É um mandamento de Deus. É uma tradição divina. Não é uma tradição humana. Os irmãos entenderam aqui esse ponto? O que Paulo está passando para eles é algo que vem de Deus. E eles devem se apegar àquilo que vem de Deus, àquilo que Deus ordenou, não aquilo que vem dos homens. Pulem para o capítulo 14. No capítulo 14 nós já lemos vários versículos, né? Quando Paulo fala sobre as línguas, se não há intérprete que se cale, quando fala da profecia, quando o ímpio entra no meio da profecia, que ele se arrepende, ele fala para ter ordem, quando houver profeta, fale um, o outro se cale, depois o outro fala em seguida, não é para tudo falar ao mesmo tempo, existe uma ordem, uma decência, um decoro. Nós já lidamos com vários desses versículos nas aulas anteriores, mas veja o que ele diz a partir do versículo 36. Ele diz, 14:36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Para quê? Paulo está dizendo, a palavra de Deus saiu de vocês? É de vocês que vieram a palavra de Deus? A ponto de vocês quererem fazer o que vocês bem entenderem, o que vocês bem quiserem? Se a palavra de Deus não saiu de vocês porque ela não saiu, ela saiu de Deus, vocês também têm que se submeter a ela. Ela veio somente para vós? Então vocês são diferentes de todas as outras pessoas? De todos os outros crentes? Então ele diz no 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Viram aqui, meus irmãos? Se alguém de vocês da igreja que estão tendo essa confusão toda, cuida ser um profeta, ser espiritual, reconheça que aquilo que eu falo não é um mandamento de Paulo. Aquilo que eu falo é o quê? Mandamento do Senhor. E a igreja tem que se submeter aos mandamentos do Senhor. Não aos mandamentos dos homens, mas aos mandamentos do Senhor. Veja a seriedade com que Paulo lida aqui. Aquilo que Paulo está tratando, ensinando o povo, não vem dele. Não é algo humano, é algo divino. O Espírito de Deus conduziu Paulo para algo divino, para estabelecer e para dar ao povo de Deus tradições divinas. E essas tradições que o povo de Deus tem que se submeter. E no 38 ele termina esse contexto aqui. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Quando a gente lê assim, parece que Paulo está fazendo pouco caso. Quando a gente lê o versículo 38, parece que Paulo está dizendo, isso que eu estou falando é mandamento do Senhor, mas se vocês não quiserem ouvir, tá bom, ignorem, como se fosse qualquer coisa. Então, assim, ou você aceita ou não aceita, tudo bem, tanto faz. Não, irmãos, não é isso que ele está dizendo. Não é essa a ideia aqui. Até porque ele está falando que o que ele está dizendo é mandamento do Senhor. Como ele pode dizer para a igreja, se vocês quiserem rejeitar o mandamento do Senhor, tá tudo bem. Não, não é isso que ele está dizendo. A ideia é, se vocês ignoram os mandamentos do Senhor, que vocês sejam ignorados pelo Senhor. Se vocês rejeitam a autoridade de Deus, que vocês sejam rejeitados pelo Senhor. Esta é a ideia. É muito mais sério aqui. Em outra tradução, todavia, se alguém não o reconhecer como mandamento de Deus, é que também Deus não é reconhecido. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês rejeitam os mandamentos, Deus rejeita vocês. E assim, por consequência, vocês têm rejeitado a Deus. Se vocês rejeitam os mandamentos de Deus, vocês rejeitam a Deus. E Deus irá rejeitá-los. Vocês serão ignorados. Então, Paulo não está tratando aqui, meus irmãos, como uma coisa superficial, que tanto faz você acreditar ou não. Ele está tratando como uma coisa séria. Por quê? Porque são mandamentos do Senhor.
e não mandamentos dos homens. Outro texto, Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 8, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vejam o contraste. Tradição dos homens e não de acordo com Cristo, ou seja, a tradição de Deus, divina, os mandamentos de Deus. Pulem para o versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então essas coisas, elas perecem de acordo com os preceitos e doutrinas dos homens, porque elas são tradições humanas. Versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A palavra que nos importa aqui no momento, meus irmãos, para essa questão que nós estamos estudando, é o que na minha tradução está como devoção voluntária. Em algumas traduções é culto voluntário, ou culto de si mesmo, ou pretensa religiosidade. Então, Paulo está dizendo que as tradições humanas, os preceitos humanos que desfalecem, que morrem, elas não são nada além de um culto de si mesmo, de uma devoção voluntária. E a devoção voluntária aqui não é uma devoção no sentido de ser espontânea, que flui do coração, não é essa a ideia. A devoção voluntária é uma devoção que parte da imaginação do coração do homem. É uma devoção, é um culto que parte das ideias do homem, do coração do homem, e não de Deus. Então vejam, comentando sobre esse texto, Brian diz: Paulo diz que qualquer adição ao que Deus ordenou ou autorizou é religião autoimposta. Então ela é imposta, o culto ele é dado por nós mesmos e vem de nós mesmos, e não de Deus. Não vem de algo divino, vem do nosso coração, ou seja, vem do homem. Ou como diz a versão do rei Tiago, rei James, culto da vontade, culto de si mesmo, pretensa religiosidade. A palavra grega usada por Paulo aqui, que na minha tradução está devoção voluntária, essa palavra grega significa culto que se origina da própria vontade do homem. Portanto, não é um culto que se origina dos mandamentos de Deus, das ordens divinas. É um culto que se origina da sabedoria humana, das tradições humanas, dos mandamentos dos homens, e não dos mandamentos de Deus. A repreensão de Paulo, meus irmãos, aqui ela é muito séria. Comentando esse versículo, eu quero ler o texto do Malcolm Watts, que ele diz o seguinte: vejam, o que é exatamente culto de si mesmo? Ele faz uma pergunta, e ele diz: é uma forma de adoração procedente de nossa própria engenhosidade, não vem de Deus. Paulo a critica por ser prática de falsa doutrina. Segundo a expressão de William Young, a vontade de Deus, não a vontade do homem, é a regra da adoração da igreja neotestamentária. Perceberam aqui, meus irmãos? Qual que é o padrão de culto da igreja? A vontade de Deus, não a vontade do homem. Deve ser assim. E nós vimos na aula passada que sempre foi assim no Antigo Testamento.
A vontade de Deus e não a vontade dos homens era o que determinava o culto a Deus. Agora, por que no Novo Testamento, então, esse padrão teria mudado? Será que Deus, então, deixou de se importar com o culto? Quer dizer que antes Deus foi tão meticuloso em dizer, eu quero ser adorado assim. Agora, no Novo Testamento, Deus diz, não, tudo bem, vocês podem escolher como eu quero ser adorado. Parem e pensem, meus irmãos, se não é um absurdo uma coisa dessa. Deus se importa com a adoração a Ele no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Deus não se importa mais? É com base naquilo que nós queremos e não com o que Ele ordena? Vejam a crítica agora do Malcolm X aqui, em cima desse versículo. Ele diz, em certas igrejas modernas, à primeira vista, a adoração parece ser magnífica. Há corais, dançarinos, orquestras, bandas, jograis, apresentações musicais, solos acompanhados de instrumentos e muito mais. Apesar disso, no Novo Testamento não há autoridade alguma para nenhuma dessas coisas. O que é ela então? Ele pergunta. E ele responde, é culto de si mesmo. É culto que se origina da vontade do homem, não da vontade de Deus. Último texto do Novo Testamento, em Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa, em tudo aquilo que Deus havia colocado sob a sua autoridade, como um profeta de Deus. Ele foi fiel em trazer os mandamentos de Deus, não os mandamentos dos homens. E ele foi fiel em trazer tudo aquilo que Deus queria na adoração do povo do Antigo Testamento. Então, em comparação, Jesus é tão fiel quanto Moisés. Fiel em trazer aquilo que Deus quer nos mostrar, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, e é fiel em estabelecer o culto que Deus quer a Ele agora na nova aliança. Essa é a comparação. Vejam que o Malcolm X mais uma vez vai dizer sobre isso. Quando vamos ao Novo Testamento, a primeira coisa que devemos observar é que, assim como Moisés foi fiel em ordenar a adoração da igreja judaica, Cristo também foi fiel na ordenação do culto da igreja cristã. Lemos que nosso Senhor foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, isto é, em cada detalhe de sua casa. Se as palavras querem dizer alguma coisa, isso significa que, assim como Moisés prescreveu cada detalhe da cerimônia antiga, da adoração típica, e aqui ele usa um termo da teologia bíblica, que as coisas do Antigo Testamento eram sombras para a realidade que é o Novo Testamento. Então as coisas do Antigo Testamento eram típicas, tipos, que apontavam para o antítipo, para a realidade, que é o Novo Testamento. Então Moisés prescreveu cada detalhe da cerimônia antiga, da adoração típica. Também Cristo deu instruções precisas concernentes a cada parte da nova adoração espiritual pactual. É inegável que as instituições mosaicas eram sombras ou figuras das boas coisas vindouras e necessariamente tinham de ser postas de lado e suplantadas por elementos de adoração novos, mais apropriados à nova ordem. Vejam, meus irmãos, mesmo que tenha havido uma mudança da antiga para a nova aliança, Deus ainda se reserva o direito de dispor de seu culto, e os cristãos devem escrupulosamente aderir às orientações de sua palavra. Então, essa ideia de que, isso era o Antigo Testamento, então significa que no Novo Testamento nós poderemos adorar a Deus da forma que nós queremos, meus irmãos? Não. Então isso era do Antigo. Então no Novo Deus permite que nós coloquemos no culto a Ele tradições humanas. Ele não permitiu no Antigo Testamento, mas no Novo Ele permite isso. Como é que pode, meus irmãos, a adoração no Antigo Testamento, ela ser pura,
no sentido de que só tinha aquilo que Deus havia ordenado. Ela era pura, preciosa. Só que no Novo Testamento, que nós hoje vivemos numa realidade maior do que o povo do Antigo Testamento. Nós vivemos numa realidade muito mais profunda, com conhecimento da verdade de Deus, muito mais do que eles tinham. Nós conhecemos o Messias, eles esperavam o Messias, eles aguardavam o Messias. Nós sabemos quem é o Messias. Nós temos um conhecimento muito mais elevado do que eles tiveram. Então, como pode, naquela época que eles não tinham conhecimento nenhum, Deus ser tão rigoroso com o culto, e no culto ser um culto puro, ter aquilo que ele ordena, e agora, na realidade da nova aliança, do Novo Testamento, de realidades mais profundas que nós conhecemos, Deus dizer, tudo bem vocês colocarem tradições humanas no meu culto. O meu culto não ser tão puro agora como era antes. Percebe, irmãos, como isso é um absurdo? A pureza do culto no Antigo Testamento era a verdadeira. No Novo tem que ser ainda mais, porque nós estamos lidando com realidades, nós estamos lidando com as realidades. Eles lidavam com as sombras. Eles tinham sacrifícios que Deus havia ordenado. Os sacrifícios apontavam para quem, meus irmãos? Para Jesus. Nós temos a realidade. Eles tinham as sombras. E com as sombras, mesmo ele tendo as sombras, os tipos, eles não podiam colocar algo que Deus não ordenou. Imagine nós agora que temos a realidade, como nós podemos colocar no culto a Deus aquilo que ele não ordena? Aquilo que não vem dele, que é o mandamento humano. Nós vamos corromper o culto ao Senhor colocando mandamentos de homens. Nós que vivemos numa realidade muito maior do que eles viveram no passado, com um conhecimento muito maior do que eles tiveram no passado. Percebe, meus irmãos? Como é um absurdo quando a gente pensa assim? Deus se importa com o seu culto. Deus se importa quando o povo dele se reúne para adorá-lo. E ele quer ser adorado de acordo com a sua vontade, não com a vontade do nosso coração. Aquilo que parte do nosso coração, meus irmãos. Eu quero, talvez dê para a gente ler alguns textos. Eu quero mostrar exemplos disso, do princípio regulador e como Deus se importa com isso nas Escrituras. Mas antes, eu vou repetir isso que eu já mencionei, sobre aqueles que pensam, isso é o Antigo Testamento, o Novo Deus não se importa. É um absurdo pensar assim, meus irmãos. Terry Johnson ele diz o seguinte, a adoração do Novo Testamento é destituída de normas e complexidade cerimonial, como era no Antigo. Isso está de acordo com tudo o que temos visto até aqui a respeito de uma adoração bíblica e espiritual. Ela é simples. Não há Jerusalém, nem templo, nem instruções levíticas. Quando falamos isso, temos que deixar claro o que não queremos dizer. Alguns pensam que, pelo fato de não haver um livro de Levítico no Novo Testamento, ou seja, nenhum procedimento elaborado como instrução para a adoração do Novo Testamento, que significa que Deus deixou a igreja livre para adorar como ela bem quiser. Alguns pensam assim, e é um absurdo como eu estou mostrando. Essa inferência é um absurdo. A resposta de Calvino para este tipo de argumentação, diz Godfrey, seria que a ausência de um livro de Levítico no Novo Testamento reflete mais a simplicidade da adoração na igreja de Cristo do que uma liberdade criativa, da gente fazer o que bem quiser e o que bem entender. O Novo Testamento está cheio, como um guia completo, de afirmações que sustentam a adoração simples dos filhos de Deus em espírito. Nenhuma liberdade é dada no Novo Testamento para inventar formas de adoração, mais do que a que é dada no Velho. Então ele quer mostrar, meus irmãos, que o mesmo Deus que estabeleceu um padrão no Antigo, mantém o padrão no Novo. Se ele se importa com a sua adoração no Antigo Testamento, por que agora, com uma aliança melhor, que é a nova aliança, com promessas maiores, vivendo na realidade, tendo mais conhecimento do que eles tinham, Deus não vai se importar com o culto a ele? Não faz sentido nós pensarmos assim, que Deus não se importaria, que Deus sequer aprovaria. Tudo bem, agora nós estamos no Novo Testamento, agora vocês podem me adorar com aquilo que eu ordeno e também vocês podem colocar alguns mandamentos de homens juntos, aí que está tudo bem, eu vou aceitar. É um absurdo nós pensarmos isso, meus irmãos. É um absurdo. Eu acredito que não vai dar para nós vermos todos os textos hoje, mas eu já queria que nós víssemos alguns exemplos
do princípio regulador do culto, como Deus se importa com o culto e como Deus ele é severo com isso. E ele não trata de qualquer forma, e nós também não devemos tratar. O primeiro exemplo que eu quero que os irmãos vejam é em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar a ideia de que no culto nós iremos oferecer aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós temos preferências. A questão é o que Deus quer. A questão é qual é a preferência de Deus, não a minha. Nós podemos gostar disso, daquilo outro, mas o nosso gosto, quando se fala do culto a Deus, é irrelevante. Porque nós não cultuamos a nós mesmos, nós cultuamos a Deus. Então importa saber como Ele quer o culto. É a mesma coisa quando a gente vai dar presente para alguém e a gente gosta, por exemplo, eu gosto de livro. Só que aí eu vou presentear alguém, a pessoa não gosta de livro como eu, mas eu quero presentear a pessoa como se fosse para mim. Isso é errado, irmãos. Eu vou dar um livro para uma pessoa que não gosta de livro, quem gosta sou eu. Então nós estamos presenteando alguém com base no que nós gostamos. Está errado. Nós temos que presentear alguém com base no que ela gosta, do que ele gosta. O culto é isso, é uma homenagem que nós levamos a Deus, prestamos a Ele. E a questão é, não importa o que a gente gosta, importa o que Deus gosta, do que Ele ordena, do que Ele quer, não o que queremos. Então, reflitam, irmãos, a gente fala isso às vezes da boca para fora, é o culto para Deus, mas não pensa em todas as implicações disso. E às vezes há tanta discussão na igreja, tanta briga, aí o grupo de jovens quer um louvor assim, aí os idosos da igreja querem um louvor assim, aí fica essa treta. Não importa o que o jovem quer, o que o idoso quer. O que importa é o que Deus quer. E é isso que nós temos que oferecer a Ele. Não o que queremos. Gênesis 4. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Paremos aqui. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Duas adorações, ou serviços de culto. Caim e Abel estão prestando culto a Deus. Um culto é aceito, uma oferta é aceita, a de Abel. A de Caim é rejeitada. Pergunta, por que Deus aceitou um e rejeitou o outro? Já refletiram sobre isso? Por que Deus aceita um e rejeita o outro? Se a nossa resposta for, é porque Abel, ele ofereceu algo com sinceridade do coração. Caim não ofereceu. Então isso significa que ambos ofereceram algo que vem do seu próprio coração, mas Abel teve mais sinceridade. Ou seja, ambos ofereceram a Deus tradições humanas, certo? Ambos ofereceram a Deus algo que Deus não ordenou. Se vem do nosso coração, não foi Deus que ordenou, é uma tradição humana. É algo que nós imaginamos e nós fizemos por nós mesmos. Então, se é apenas a sinceridade que importa aqui, há dois cultos que partiram do coração do homem. E Deus escolheu entre essa tradição humana e entre essa, eu vou aceitar a de Abel, porque a de Abel foi mais sincera. Mas será que essa é a interpretação correta, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para todas as Escrituras, Deus nunca aceita a tradição do homem como uma adoração aceitável. Nós já lemos Mateus 15 aqui, citando Isaías, a adoração que parte de mandamentos humanos, ela é o quê? Vã, inútil. Então não pode a adoração de Abel ter sido aceita apenas pela sinceridade do coração. A adoração de Abel foi aceita porque ela foi de acordo com o que Deus ordenou. E como nós podemos chegar a essa conclusão? Duas respostas. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, há a promessa do evangelho, o proto-evangelho. Quando o Senhor diz para a mulher,
e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que é uma promessa que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 21, o texto diz, no capítulo 3, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eles estavam nus, e então eles pecaram, e agora eles ficavam envergonhados da sua nudez. Então o que o Senhor faz? Mata um animal, e com as peles deste animal ele veste. Claro que isso tem um aspecto do Evangelho. Cristo nos veste. Cristo morre por nós e nos cobre com o seu sangue e com a sua justiça. Mas vejam que foi necessário o Senhor Deus matar um animal para vesti-los. Então há um precedente de sacrifício. Deus mata o animal e cobre Adão. Com esse precedente, essa é a primeira resposta. Adão pode ter ensinado isso para Abel e Caim. No dia que nós pecamos, que Deus falou conosco, ele sacrificou um animal. Portanto, Abel e Caim, vocês vão oferecer algo a Deus? O que vocês vão oferecer a Deus? Abel falou, Deus sacrificou um animal, então eu vou oferecer um animal para ele. Caim disse, vou oferecer do fruto da terra, dos alimentos. Qual adoração foi aceita? De Abel. Porque ele ofereceu um animal, como Deus havia feito no Éden com Adão e Eva. Perceberam aqui, meus irmãos? Deus deu exemplo. Eles sabiam do exemplo. E Abel fez de acordo com o exemplo que Deus estabeleceu. Não de acordo com aquilo que ele imaginou. De acordo com aquilo que ele quis. Se isso não é suficiente, abram comigo rapidamente em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4, a palavra do Senhor diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então vejam, Abel ofereceu um sacrifício melhor que Caim, por meio do que, irmãos? Da fé. Por meio da fé, ele oferece um sacrifício melhor que Caim. A fé, ela pressupõe o que, meus irmãos? A revelação de Deus, a palavra de Deus. Quando o capítulo 11 todo de Hebreus está dizendo, pela fé Abraão fez não sei o quê, ele fez com base na palavra de Deus. Noé fez não sei o que, a arca, tal, pela fé, porque Deus ordenou. Perceberam? Quando Abel oferece uma oferta pela fé e ele é agradável a Deus, é porque ele ofereceu essa oferta debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem de Deus. Não é algo que veio do seu coração. Mas Caim ofereceu algo do seu coração. Não de acordo com o que Deus havia dito, ordenado, revelado. Seja porque Deus revelou, porque ele falou para eles, ou seja pela revelação do exemplo que ele deu lá quando matou o animal no Éden. Não importa. A questão é que eles tinham a revelação, eles tinham a ordem de Deus, como Deus deveria ser adorado. E Abel foi obediente e fez pela fé. Caim não. Por isso Deus aceitou um e rejeitou o outro. Amém, meus irmãos? Eu vou ler a explicação do Brian aqui também, que é muito boa e vai elucidar mais a questão. Ele diz o seguinte: a fé bíblica pressupõe a revelação divina. Ao longo de todo o capítulo 11 de Hebreus, a fé é tratada como a crença na palavra de Deus, que resulta em obediência à sua vontade revelada. Qualquer ideia de que a oferta de Abel baseava-se apenas na razão, ou de que a sua aceitação pela parte de Deus foi arbitrária, ou baseou-se apenas no estado subjetivo do coração de Abel, na sinceridade, por exemplo, deveria ser rejeitada como não bíblica. A passagem de Hebreus 11:4 oferece inquestionável prova bíblica de que o culto aceitável não pode ser apoiado pela tradição ou baseado na sabedoria e imaginação do homem, mas sim na fé em Deus e em sua infalível palavra. O culto a Deus deve estar baseado na palavra de Deus, na sua revelação, e não na nossa sabedoria,
nas nossas ideias, nas nossas imaginações. Vamos ler o último texto da aula, porque não vai dar para a gente concluir os textos que eu separei, mas vamos ler apenas mais um. Abram comigo em Levítico, capítulo 10. Levítico 10. Levítico 10. A palavra do Senhor diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Essa passagem ela é carregada de peso, triste em algum sentido, mas como ela revela a glória de Deus e o zelo de Deus pelo seu culto. Nós vemos, Deus estabelece todas as coisas no tabernáculo e ele diz que o fogo no altar deveria ser mantido continuamente aceso. Ele permaneceria lá. E Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão e levitas, eles deveriam ter o cuidado do tabernáculo, das coisas do tabernáculo, eles tinham que manter esse fogo. E eles foram fazer o trabalho que eles deveriam fazer. E o que o texto diz? Que eles pegaram o incensário deles, puseram nele fogo, no incensário, e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O que significa isso? Eles pegaram um fogo que não era do altar que Deus havia ordenado. O fogo que eles pegaram era de outro lugar. Nós não sabemos de onde, mas não era do altar. Por isso que era um fogo estranho. Era uma coisa que diferente da onde Deus falou. E eles pegam esse fogo estranho, colocam, oferecem ao Senhor, e o final do versículo 1 diz: eles fizeram o que Deus não lhes ordenara. E por isso eles morrem. Qual que é o princípio aqui, meus irmãos? Deus não havia proibido deles pegarem fogo de outro lugar. Deus apenas havia ordenado. Os irmãos entendem a diferença? Deus falou: peguem o fogo daqui, ponto. Mas Deus não falou nada de outros fogos, de outros lugares. Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio. Qual que é o princípio? Eles deveriam fazer exatamente o que Deus ordenou. E não fazer algo que Deus não havia falado nada. Porque o silêncio de Deus, meus irmãos, quando se refere ao culto a Ele, não é permissivo. O silêncio de Deus é proibitivo. Se Ele não falou nada, é porque é proibido, não porque é aceitável. E é isso que eles fizeram. Eles pegaram de um fogo que Deus não havia ordenado. E o que acontece com eles? Morrem. Deus rejeita o culto deles. Deus abomina isso. E então o texto termina. Eles fazem uma coisa que Deus não ordenou. Veja, não é algo que Deus proibiu. Deus não tinha proibido. Deus tinha ficado em silêncio. E o ponto é, eles fizeram o que Deus não ordenou. E por isso eles foram culpados deste pecado. Mostra que Deus não fala, não são sugestões, são ordens. Não sugeriu pegar daquele filho. Pega esse pouquinho mais fácil. Uma ordem. Sim. E a questão é, meus irmãos, que Deus ordenou este fogo do altar, mas ele ficou em silêncio sobre os outros. Isso mostra que o silêncio dele não permite nós fazermos algo. O silêncio, na verdade, é proibitivo, nós não devemos fazer. Nos atenhamos e façamos apenas o que ele ordena. E é exatamente isso que o texto diz. Eles fizeram algo que Deus não ordenou. Não é que Deus proibiu, que Deus não ordenou. E eles foram culpados por isso. Diga, Matheus. Porque se Deus fosse revelar tudo que era proibido, se fosse abranger tudo que era proibido, não ia caber em livros. Também tem isso. Escritura. Deus, não, isso aqui é proibido, isso aqui é proibido, isso aqui é proibido. Não. A partir do momento que ele fala o que está ordenado, ele já exclui todas as outras coisas. Sim. Os irmãos entenderam aqui? A ordem de Deus, ela exclui as outras coisas. O silêncio dele proíbe, não permite. Não é que ele ordenou e é aceitável outras coisas. Ele ordenou e somente o que ele ordenou é aceitável.
e nada mais. E até infantil, inclusive. Nós, com a mente de Cristo, agimos como crianças. Quando o pai diz isso, aí o filho, não, mas meu pai não falou sobre isso. Realmente, isso acontece mesmo, né? O pai fala algo, fala, ô filho, quer fazer alguma coisa errada, né? Ô filho, não é para você assistir televisão. Aí o menino fala assim, mas o pai não falou nada do celular. Não é verdade? É uma forma de ficar burlando as coisas, de achar uma brecha, que é errado, obviamente é errado. Então, realmente, se Deus fosse proibir exatamente tudo, não caberia nas Escrituras todas as proibições. Portanto, meus irmãos, o princípio regulador do culto é nós nos atenhamos, permaneçamos naquilo que Deus ordenou. Se ele não proibiu, não falou nada, nós não fazemos. Que foi exatamente o que esses homens fizeram. Eu vou orar para a gente encerrar e eu abro para perguntas, enfim. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça e pedimos, ó Pai, que a tua palavra enche os nossos corações, preenche os nossos corações e que sejamos, Senhor, cada vez mais moldados, que sejamos, Senhor, homens e mulheres bíblicas, uma igreja bíblica, Senhor, e este desejo, ó Pai, seja sincero em nossos corações. E como é difícil, Pai, nós sermos fiéis a Ti num mundo que é totalmente o contrário. Como é difícil sermos tementes a Ti num mundo, Senhor, que é tão rebelde ao Senhor. Mas rogamos, ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. É o que nós rogamos e clamamos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Perguntas, meus irmãos? Comentários?